O governo ou governante de plantão, utilizando as redes sociais como forma de comunicação política direta com a população, ou principalmente com seus apoiadores, seguidores, seus fiéis, no caso, ele está praticando uma espécie de estelionato político. Esses governos ou esse modo de comunicação por parte de alguns governos tem como intuito desinformar, tá? Se não a população como um todo, desinformar os seus seguidores, os seus apoiadores, para que possa mantê-los aí mobilizados em torno desse apoio, em torno dessa causa, para que se possa governar. E os veículos de imprensa, eles não disseminam, eles não transmitem apenas informações. Essas informações, elas vêm carregadas de valores, elas vêm carregadas de ideias, tá? Logo, não existe neutralidade, nem por parte da imprensa ou dos diferentes veículos midiáticos, e muito menos uma neutralidade por parte dos governos. Credibilidade é tudo em comunicação. Se não houver credibilidade do governante, sobra o discurso político, o proselitismo, a campanha eleitoral que não acaba nunca. As redes sociais são muito importantes para que a população tenha acesso às notícias do governo. Uma das fontes seguras é a SECOM, ou seja, uma Secretaria Especial para a Comunicação Social. Um exemplo é o Twitter da SECOM, que é um meio para que as notícias cheguem ao público. O que está acontecendo é apenas um embate político nas redes sociais de um governante, de seu grupo político, de sua família, provocando a polarização, provocando o confronto político, não o conflito político. E isso não é nem um pouco bom do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista dos interesses da democracia. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. A economia é a principal preocupação e o governo se isenta de qualquer responsabilidade pelo cuidado da população. Exatamente o que Hannah Arendt define como espaço social. Até mesmo a SECOM compartilha essa visão do Estado isento com seus seguidores, mesmo com a exclusão posterior do post. Porém, quando se trata de pessoas públicas, há outra questão. Chega para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal. O governo federal acredita nisso? Ou apenas Jair Bolsonaro? Os assuntos do espaço privado se confundem com os do espaço público. Afinal, quem está falando é o governante ou é o governante, o Estado, o governo oficialmente instituído, ou é a pessoa do governante, o político governante que está fazendo proselitismo, doutrinação e está provocando uma certa polarização na sociedade. Essa é a sensação que a gente tem, e o impacto maior é
na própria comunicação, na própria credibilidade. Credibilidade é tudo em comunicação. Há nas notícias deturpadas pensamentos alienantes que opõem-se ao saber e estabelecem crenças inabaláveis. Ainda que refutadas pela razão e pelo fato verídico, pessoas não estão abertas a receberem novas propostas e ideias. Eles podem apresentar o contraditório, e apresentar o contraditório é muito importante, né? Apresentar o contraditório faz parte dos regimes democráticos, então a gente não pode querer que um assunto seja divulgado e que apenas um lado dele seja transmitido. A gente tem que colocar vários atores, né, no cenário para medir quais são os prós e os contras. Tem assuntos que são mais polêmicos, tem assuntos que são menos polêmicos, mas é importante apresentar visões divergentes. Compartilhar informações falsas sobre a pandemia pode trazer grandes riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes. Principalmente quando esse compartilhamento é feito por perfis verificados em redes sociais, como de pessoas com cargos oficiais no governo. É preciso ficar bem claro o que o governo faz nas redes sociais, o que o governante faz nas redes sociais. É uma conversa de botequim, é uma conversa com amigos, é uma conversa de proselitismo político, de debate político intramuros, entre seus apoiadores e seguidores nas redes sociais. É preciso que o governante tenha clareza que existe um mundo real e existe um mundo virtual. Não é censurável que um governo utilize as tecnologias para levar sua comunicação ao cidadão. Que o Estado faça isso, que estimule a participação, isso é saudável, inclusive. O que não é saudável é você ter um debate político empobrecido por injúrias, calúnias, difamações e a provocação de uma polarização artificial. É preciso que o governo mostre a que veio, que o governo coloque para a cidadania o que está sendo feito, preste contas do que está sendo feito e que o Estado faça cada vez mais, do ponto de vista democrático, dê estímulos ao cidadão para participar. A partir das entrevistas realizadas, percebe-se que alguns brasileiros têm consciência de que a comunicação oficial pelas redes sociais é falha.